dia. Eu quero agradecer ao professor Marco Eurato pelo convite, né, estar aqui. Eu já estive outras vezes, né, fazendo palestras, e hoje é uma visita repentina, aí, chegando a Foz do Iguaçu, surgiu essa oportunidade, e nós viemos então conversar um pouco com vocês e certamente responder perguntas. Eu acho mais importante isso, né? Em razão da crise que se aprofundou nos últimos anos, do meu ponto de vista, como consequência da corrupção, especialmente, e da incompetência, o despreparo dos governantes, mas, sobretudo, em razão de um sistema que foi adotado, que foi institucionalizado, que se implantou em Brasília, mas que foi clonado e foi transplantado para estados e municípios brasileiros, distribuindo corrupção e incompetência. É preciso sempre, quando se combate a corrupção e quando se cobra a prisão dos corruptos, é preciso combater a causa, porque se nós não fizermos isso, nós vamos concluir esse processo da Operação Lava Jato, vendo alguns presos, alguns já foram, outros ainda serão, mas foi um grande avanço, né, porque o conceito que prevalecia no país é de que a justiça no Brasil é para os pobres, especialmente para os negros. E depois dessa Operação Lava Jato, nós mudamos esse conceito, porque os poderosos passaram também a ir para as prisões. Aí são ex-presidente da República, ex-governadores, enfim, parlamentares, banqueiros, marqueteiros e empreiteiros de obras públicas. Portanto, nós chegamos ao marco de um novo rumo em matéria de justiça no Brasil. As instituições públicas passaram a reabilitar as esperanças das pessoas numa nova justiça. Polícia Federal, especialmente, Polícia Federal, Ministério Público e a Justiça de primeira e segunda instância. Está nos devendo ainda os tribunais superiores, estão nos devendo, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos caminhando para uma nova justiça no país. Eu estou fazendo referência à questão da justiça, porque aqui estão estudantes de direito, né? E certamente é importante destacar este fato, este ponto. Para que nós cheguemos a uma nova justiça no Brasil, é preciso tão somente acabar com privilégios. O privilégio do foro, o chamado foro privilegiado. Aí todos seremos iguais perante a lei, se concluirmos esse processo. Eu sou autor do projeto que acaba com o foro privilegiado, apresentei em 2013, ele foi aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados desde junho do ano passado. Não foi votado ainda em razão da intervenção no Rio de Janeiro, porque quando há um decreto de intervenção, suspende-se a tramitação das propostas de emenda à Constituição. Então, enquanto esse decreto persistir e estiver vigorando, nós não podemos deliberar na Câmara dos Deputados sobre essa matéria. Mas certamente será aprovada porque o Brasil exige, a sociedade exige. Ninguém terá coragem de votar contra uma proposta dessa natureza. E aí eu imagino, então, poderemos celebrar a inauguração de uma nova justiça no Brasil, onde todos seremos iguais perante a lei. Eu incluo isso no contexto daquilo que eu chamo de refundação da República, porque a República que temos mais se parece um império. Uma minoria assume o poder, explora o esforço de trabalhadores, empresários, da sociedade de modo geral, para preservar os elitismos, para preservar os seus privilégios. E isso não é república. Aí se estabelece um divórcio entre as instituições públicas e a sociedade. Aliás, a república
já surgiu com esse defeito de origem, as instituições distantes da sociedade. E lá no interior da Bahia, em Canudos, nós tivemos a revolta de Canudos exatamente porque a população revoltou-se diante do descaso do governo e tivemos vítimas. Mas hoje, quase 120 anos da revolta de Canudos, quase 130 anos da República, nós ainda estamos assistindo esse divórcio. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, distante da sociedade e das aspirações da nossa população. E é por isso que eu falo em refundar a República. E qual seria a ideia básica da refundação da República? Exatamente todos nos submetermos às leis e todos sermos iguais perante as leis. Nós elaboramos leis como parlamentares. Aqui está o Jackson Cabanas, que é nosso candidato a deputado federal, jovem de Foz do Iguaçu, que tem essa pretensão, esse objetivo de chegar à Câmara dos Deputados para ser também legislador. Nós elaboramos as leis supostamente em defesa do bem e na condenação do mal. Ocorre que muitas vezes as leis são ignoradas, outras vezes elas são interpretadas ao sabor de conveniências pessoais e de interesses e circunstâncias. E isso não é república. Então, a ideia básica é todos sermos iguais perante a lei e nos submetermos às leis num Estado de direito democrático. Aí sim nós estaremos desenhando a república, sem esse divórcio das instituições públicas com a sociedade. Nós hoje temos que admitir que as nossas instituições ainda não se consolidaram, exatamente porque há decisões, especialmente no Supremo Tribunal Federal, que provocam uma grande decepção na população. Decisões contraditórias. Em determinado momento, há uma posição que em outro é contrariada, em função daquilo que eu chamo de interesses circunstanciais. Razão, provavelmente, da interferência política indevida. E é por esta razão também que nós defendemos a mudança do modelo de escolha de ministros dos tribunais superiores no país. Ao invés da indicação política, o mérito. Vocês estudam, vocês se preparam e depois, mesmo que talentosos, são substituídos por aqueles que são apadrinhados. E a sociedade brasileira hoje repudia o apadrinhamento político e certamente deseja o restabelecimento do mérito como caminho para a escolha daqueles que nos julgam nos tribunais superiores. Por essa razão, a mudança do modelo é essencial. Que seja o modelo que estabelece a eleição por intermédio dos próprios magistrados, de uma lista, que pode ser sêxtupla, que vai ao presidente da República, que escolhe e encaminha ao Senado Federal para a necessária sabatina. Esta é a mudança do modelo de escolha, que certamente proporcionará ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, a terem ministros isentos de interferência política. Nós estaríamos aí, desta forma, abominando a interferência política, valorizando o talento, o preparo, o estudo, a qualificação profissional. Este é o caminho para que nós possamos realmente reabilitar as esperanças do nosso povo de uma nova justiça no Brasil. Só aí nós poderemos comemorar que estamos inaugurando uma nova justiça, aí poderemos dizer que refundamos realmente a República. A refundação da República passa por reformas essenciais. A reforma do Estado, por exemplo, nós temos que enxugar o Estado brasileiro. Esse modelo que temos é o modelo esponja, que enxuga as finanças públicas. Os recursos são
consumidos na manutenção de uma estrutura gigantesca de apoio ao poder. Partidos políticos, corporações, sindicatos. É o modelo do aparelhamento do Estado, né? O Estado é aparelhado, ele é loteado entre aqueles que eu chamo de chupins da República, que ganharam apelidos como mensaleiros, sanguessugas, filhos do petrolão, vampiros, né? Aqueles que enxugaram os cofres públicos do Brasil nos últimos anos, no maior escândalo de corrupção da nossa história. A causa é esse sistema. Então nós podemos ver prisões, mas se continuarmos com esse sistema, ele fabricará novos ladrões do dinheiro público, novos barões da corrupção no país, e nós não sairemos desse estágio de descrença, de descrédito. Vocês não acreditam nos políticos, têm razão de não acreditar na maioria deles. Certamente é muito difícil, é constrangedor para nós pertencemos a esse mundo da política diante da descrença que se generalizou. E nós sabemos que o nosso maior adversário é o descrédito. Sem dúvida nenhuma é o descrédito. Por isso, nós estamos nessa campanha pedindo a todos que abram o olho, né, diante da situação que nós estamos vivendo. Nós queremos um país diferente. Nós queremos um país sem corrupção. Nós queremos um país sem privilégio das autoridades. Nós queremos um país sem mentira e enganação dos que governam. Nós queremos um país sem a violência propagada e cresce avassaladoramente, exatamente porque não há autoridade se impondo no país. Então, esta é uma mudança que se deseja e ela se alcança através da eleição com lucidez, com protagonismo. Evidente que nós temos que olhar muito mais o que cada um já fez do que aquilo que diz durante a campanha eleitoral. Porque o que se diz na campanha eleitoral, muitas vezes, são palavras soltas ao vento, são promessas que depois acabam desprezadas, esquecidas, ignoradas. Aliás, as promessas são quase iguais de todos. A diferença é esta: qual a postura, qual o comportamento? Você vai romper com esse sistema ou vai sustentá-lo? Porque ele é a causa. Então, a nossa proposta principal é de rompimento com esse sistema, é da adoção de um novo sistema, onde a relação entre os poderes não seja a desonestidade de hoje. Isso vai exigir um pacto nacional de governabilidade, um governo suprapartidário, acima das siglas, um governo que reúna os políticos bem-intencionados em torno de um projeto de mudança, mas que vai até a sociedade, às universidades, às religiões, aos sindicatos, às associações, entidades, federações, confederações, enfim, forças vivas da nacionalidade num grande mutirão de mudança. É o que nós imaginamos ser necessário hoje no Brasil. Eu sei que muitos não acreditam nessa possibilidade, mas é preciso acreditar. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse, eu não estaria me propondo a disputar a presidência da República em nome do Paraná. Eu não estaria hoje aqui, né, tomando o tempo de vocês e dizendo que é possível mudar o Brasil, sim. Há os que não acreditam, eu acredito. Não porque acho que alguém isoladamente possa fazer essa mudança, mas porque eu acredito na população do país, na sociedade. Há no inconsciente coletivo esse movimento irreversível de mudança. E aqueles que resistirem serão atropelados e serão substituídos. O que é necessário é escolher um intérprete desse sentimento para governar o Brasil. Alguém que tenha, além de capacidade de gestão, experiência administrativa e competência para articulação política, possa ter também competência de comunicação para convencer as pessoas de que essas mudanças são necessárias, são imprescindíveis, são insubstituíveis. Se isso for feito, se o Brasil escolher desta forma, certamente nós vamos mudar o Brasil para melhor. Eu quero agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição para responder as perguntas. Eu acho que as perguntas são mais importantes do que essa peroração aí monocórdica, né, sem parar e tal.
Então, vou ficar à disposição de vocês aí para responder as questões aí. Quem vai ser o primeiro aí? Vamos ver. Quem que é o primeiro? Aí, vai lá. Diz o nome para a gente saber. Todo mundo sabe. Queiroga, senador. O Queiroga, nosso vereador. Candidato, com relação à imigração, que hoje é um problema das fronteiras no Brasil, e é um reflexo também a Foz do Iguaçu com relação a isso. Nós já sentimos, vimos haitianos, a Cascavel mesmo tem o dobro disso, mas Foz do Iguaçu em específico tem essa simbologia da fronteira. E pode ser que aconteça isso com Foz do Iguaçu, que está acontecendo com a Venezuela, enfim, em outros aspectos também. Essa é a pergunta com relação à questão dos imigrantes, que pode causar esse caos, e já está causando esse caos social, principalmente na saúde, porque temos que dar conta dessas pessoas, já é um caos para os brasileiros. E deixar mais uma pergunta, o senhor falou da institucionalização, das grandes corporações, por exemplo, a instituição religiosa, que é uma delas, que defende os princípios da família. E nós precisamos saber sobre o seu posicionamento, como muitos candidatos têm se posicionado, com relação aos princípios da família, da institucionalização, que é contra as leis da família. Olha, primeiramente, obrigado, Queiroga, pela participação aí. Essa questão, nós temos uma legislação que tem que ser respeitada. Podemos até discordar, mas há uma lei da migração que foi aprovada não há muito tempo no Congresso Nacional e tem que ser respeitada. Na verdade, o que eu condeno mesmo é essa relação diplomática dos governos do Brasil dos últimos anos com ditaduras corruptas e sanguinárias, especialmente na América Latina, que esmagam os seus povos na violência e na pobreza. E a consequência é a expulsão deles, que acabam buscando socorro, superando as fronteiras. E nós não podemos, de forma a desrespeitar os princípios da dignidade humana, repeli-los. Acho que aí vem não só o espírito cristão, a sensibilidade humana, mas até mesmo o respeito aos paradigmas que são consagrados na legislação internacional de respeito à dignidade humana. Nós não podemos, de forma nenhuma, pregar legalidade democrática, Estado de Direito, respeito a direitos humanos, a dignidade humana, e expulsar aqueles que buscam socorro, já que foram esmagados, né, pela prepotência, pelo despotismo desbragado de ditadores como Hugo Chávez, Maduro e outros, que perambulam aí por países da América Latina com apoio brasileiro, de partidos do Brasil, de governos brasileiros, com recursos públicos brasileiros, fazendo metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, fazendo porto em Cuba, aeroporto em Moçambique, recursos públicos brasileiros. Hoje, o BNDES deve mais ao governo da União do que todos os municípios brasileiros, deve mais de 1,3 trilhão de reais, porque esses recursos que foram jogados lá fora eram recursos públicos do governo que não tinha e foi ao mercado buscar empréstimos, pagando juros de 13%, 14%, repassando ao BNDES. Foram 716 bilhões de reais nos últimos anos, repassados ao BNDES, que negociou com esses países a juros de 3% a 6%. E aí veio a equalização das taxas de juros, de 3% a 6% para 13%, 14%. Quem pagou a diferença foi o brasileiro, os contribuintes brasileiros. Isso se chama equalização das taxas de juros, significa até 2040, 342 bilhões de reais. Nós já pagamos 115 bilhões de reais. O restante será pago até 2040. Veja o mal que fizeram ao Brasil. Portanto, o que nós advogamos é uma mudança da política diplomática brasileira, que não pode, se eu for presidente da República, jamais o Brasil vai estabelecer relações comerciais, econômicas, com ditaduras corruptas e sanguinárias.
Em relação à família, é evidente que todos nós devemos defender esses valores essenciais da família. Eu creio que é uma discussão até, de certa forma, descabida se nós estivéssemos vivendo em outro tempo, onde o respeito se estabelecesse, onde não houvesse essa inversão de valores que hoje estamos presenciando no país. Mas esse assunto chega exatamente a uma campanha eleitoral, especialmente porque nós estamos vivendo esse momento de inversão de valores, né? Onde a ética foi desprezada, onde a moralidade pública foi ignorada e onde nós entramos num vale-tudo sem precedentes, né? Onde a lei é a da vantagem, né? Levar vantagem em tudo, é isso que ocorreu no Brasil dos últimos anos. Isso chega até a sociedade certamente com muita força. E nós temos que restabelecer os valores essenciais que sustentam a família como base da sociedade. O que mais? Você? Bom dia, candidato. Bom dia. Me chamo Jason. Um dos problemas que a gente tem hoje em dia no país é o desemprego, que atingiu índices aí com mais de 14 milhões. Né? Eu queria saber quais... Eu vi na sua proposta de campanha que é previsão de gerar 10 milhões de empregos. Eu queria saber de que forma o senhor vai fazer isso, tendo em vista que a economia do Brasil está em queda, né? Já vem em queda há bastante tempo. Aqueles que acompanham aí sabem que a minha campanha é caminhada aí pelas ruas, né? Tenho caminhado bastante em vários pontos do país, principalmente na periferia das grandes cidades. E a palavra que eu mais ouço é essa: emprego. Eu estive lá em Uberlândia outro dia e um cidadão de cor chegou próximo. Eu estava em frente a um prédio, um elefante branco lá de um hospital parado há vários anos, e eu estava gravando uma mensagem em frente ao prédio. Ele chegou e falou assim: olha, eu sou morador de rua, eu moro ali debaixo daquela árvore, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem comida, estou aí jogado. Ele falou: mas não fala em pobreza, ele disse, fala em oportunidade, porque se tiver oportunidade, a pobreza vai embora. Aí, traga aí uma moto niveladora, eu subo, opero a máquina e derrubo esse prédio. Eu sei operar a máquina, agora eu não tenho oportunidade. Eu preciso de emprego. Essa é a palavra que eu ouço andando aí pelo Brasil. Então é a prioridade. É claro, falam em violência também, mas a palavra emprego é a da hora, né? Porque o governo diz que tem 13 milhões de desempregados. Temos muito mais de 13 milhões, né? Só entre 14 e 25 anos, são 11 milhões que não estudam e não trabalham. É 23% dessa faixa etária. Nós temos só 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada. E a nossa força de trabalho é de mais de 90 milhões de trabalhadores. Por isso que nós temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Nós estamos realmente com um contingente de desempregados no Brasil de grande dimensão. Nós não sabemos bem avaliar quantos são os desempregados, mas certamente muitos não figuram nas estatísticas oficiais porque sequer procuram emprego, já desistiram. Outros estão na informalidade, né, com salários ínfimos, né? 15 milhões de brasileiros sobrevivendo com R$ 136 por mês. A metade dos brasileiros vivem de um salário mínimo para menos. Lá no Nordeste é 66%. Então nós estamos diante de uma tragédia nacional. E gerar emprego é certamente uma obrigação do governo. Como fazer isso? Primeiro, mudando esse sistema a que me referi, que é o princípio de tudo, que é o recomeço, que é a reconstrução, porque a casa caiu, anarquizou, destruiu, e nós temos que recomeçar. Por isso eu falo em refundação da República. Com um novo sistema qualificado, com uma equipe qualificada tecnicamente, de profissionais competentes, com um tamanho reduzido, ocupando os espaços da administração pública, nós vamos poder
praticar aquilo que pregamos em matéria de geração de emprego, que é fazer o ajuste fiscal primeiro, né? Que é arrumar as contas públicas, reduzir o endividamento, porque o endividamento elevado eleva as taxas de juros. 72% do crédito do país hoje é assumido pelo governo. Apenas 28% é do setor privado. E como os bancos é que definem, porque há um monopólio de bancos no Brasil, os últimos governos transformaram o Brasil no paraíso dos bancos. 4 grandes bancos respondem por 82% do crédito. Se colocarmos o quinto, é 94% do crédito. Como gerar emprego se não há crédito para o setor privado, crédito barato? Porque esses bancos não precisam de concorrência. Quando há concorrência, há uma disputa pelo crédito, aí reduz a taxa. Lá nos Estados Unidos, são 10 mil instituições de crédito, mais de 10 mil instituições de crédito, cerca de 6 mil cooperativas de crédito e mais 4 mil bancos regionais, em muitos casos. Isso puxa para baixo as taxas de juros, facilita o crédito. O crédito chega mais facilmente para investimentos e geração de empregos. Portanto, essa arrumação da casa tem a ver com geração de emprego. Aí tem que fazer uma reforma tributária, porque a nossa carga tributária esmaga os investimentos, a produção. Nós deixamos de investir porque os impostos altos inviabilizam os empreendimentos. E nós temos que fazer uma reforma simplificadora, né, que vai reduzir o número de impostos. 6 impostos serão substituídos por um único, que eu chamo de imposto de bens e serviços. Aí vai tributar mais na renda e menos no consumo. Tributando menos no consumo, você favorece as classes mais pobres da população. A metade hoje dos impostos é no consumo. Você vai abastecer o carro, 45% do preço da gasolina é de tributo, é de imposto. Então, se você reduz no consumo, você vai reduzir os preços dos produtos que são consumidos. Os brasileiros vão consumir mais, aí teremos que produzir mais e gerar mais emprego. Então, com a redução da carga tributária e essa mudança inteligente da tributação, nós vamos fazer a roda da economia girar com mais força, o país vai crescer economicamente mais, o governo vai arrecadar mais com a população pagando menos impostos. Eu sei que alguns acham que não é por aí, mas é. Combate à corrupção. Gera emprego? Gera. Por que gera emprego, combate à corrupção? Eu tenho dito que, se for presidente, quero que a Operação Lava Jato seja uma espécie de tropa de elite no combate à corrupção, que seja uma política de Estado de combate à corrupção. Porque, se nós mostrarmos lá fora que mudamos, que o Brasil se tornou um país sério, os investimentos que foram embora, expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência, retornarão, gerando emprego, renda, salário, receita. O país vai se desenvolver mais. A própria Transparência Internacional diz que o nosso país perde muitos investimentos porque os grupos econômicos escolhem para os seus investimentos os países com índices menores de corrupção. E se nós tivéssemos no Brasil o mesmo percentual, os mesmos percentuais de corrupção ou semelhantes da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita que temos hoje. E o Brasil não consegue escapar dessa armadilha da renda média, né? E qual é o objetivo, então, de um governo que adota essas providências, faz essas reformas, oferece uma regulação mais competente, segurança jurídica, desburocratiza para facilitar os investimentos? Qual é o objetivo final? É colocar mais dinheiro no bolso das pessoas, sem deixar ninguém para trás, eliminando desigualdades sociais, ao eliminar as desigualdades de oportunidades. As desigualdades sociais existem exatamente porque não há igualdade de oportunidades. E um governo tem esse dever de trabalhar para que as oportunidades sejam iguais no país. Desculpe que eu me prolonguei um pouco, porque esse assunto realmente é muito importante. E é preciso ser explicado convenientemente, né? Obrigado.
Bom dia, candidato. Bom só para eu compreender um pouquinho melhor, se possível, eu gostaria... desculpa, meu nome é Bruna. Eu gostaria de compreender um pouquinho melhor qual foi a sua ideia em relação a essa questão da mudança da constituição dos órgãos superiores, né, como o senhor falou, da forma de estabelecer as pessoas que entrariam lá, porque eu não consegui alcançar direitinho qual era a sua ideia, a fundamentação que o senhor teve. Tá certo. Hoje a indicação é meramente política, né? Então, o presidente da República escolhe quem ele quer, indica, manda lá pro Congresso, né? Passa lá pelo crivo dos tribunais superiores, mas, na verdade, a escolha é direta do presidente. E o que... Tem vários projetos tramitando no Congresso que muda a forma de escolha. E o que é mais consenso é isso, que seria através de uma eleição dos próprios magistrados, né? Os juízes, nós temos aí a Associação da Magistratura, né? Aí você poderia envolver também outros setores, como a Ordem dos Advogados do Brasil. É isso que se discute, qual é o melhor modelo. Mas é preciso democratizar e premiar o mérito. A escolha tem que ser em razão da competência e não do apadrinhamento político. Nós não queremos mais um país da mentira, da corrupção, do apadrinhamento político, dos privilégios. É isso que tem que mudar. E evidentemente, os tribunais superiores são importantes porque eles acabam passando a ideia da descrença, né? Veja, hoje o Supremo é muito atacado, né? E aquilo que eu disse antes é real. Às vezes, mesmo uma decisão correta é condenada pela população porque houve uma indicação política. E fica sempre a suspeição, né, a suspeita de que houve ali uma interferência de natureza política para que aquela decisão ocorresse daquela forma. Então, na verdade, é substituir um esquema de indicação política por um esquema de prevalência do mérito, da competência. É isso que se deseja ao final. Agora, o modelo vai ter que ser desenhado, discutido e encontrar o melhor caminho. Bom dia, candidato. Meu nome é Júlia. Só para esclarecimento também, o Queiroga levanta uma questão da migração, né? Você tem alguma medida de que modo a gente trataria essas pessoas, de regularização delas aqui dentro do Estado, né? E quanto às nossas fronteiras, você tem alguma medida para tornar elas mais controladas quanto à migração e imigração? Mas acho que essa é a questão. Na verdade, isso é um fato pontual que está ocorrendo agora, né? Então, é um fato mais recente. Temos uma legislação que tem que ser cumprida. Quando há violência, não importa que seja do nacional ou do estrangeiro, tem que cumprir a lei. Eu defendi recentemente uma força-tarefa que o governo federal deveria enviar a Roraima para administrar em todas as áreas essa situação, que diz respeito, obviamente, a uma relação mais civilizada entre os que chegaram, né, e os que se encontram aqui também, muitas vezes desamparados pelas estruturas governamentais, né, porque não há saúde, não há educação compatível. Então, essa relação tem que ser em respeito à legislação vigente. Se nós quisermos alterar esse comportamento no trato desses migrantes, nós temos que alterar a legislação. E aí nós temos que aproveitar essa experiência que estamos vivendo agora para ver quais são os pontos falhos da legislação. Mas, sem dúvida, eu acho que não temos muitas alternativas, né? A não ser a do acolhimento humano e, evidentemente, dando um prazo, pedindo, olha, vamos acomodar essa situação durante certo tempo. Eu acho que isso tem que ser muito negociado entre as partes, né? E a autoridade tem que estar presente nesse momento. Quem mais? Bom dia, meu nome é Hugo Leonardo, sou funcionário aqui da casa, da parte de egressos e pós-graduação. Primeiramente, elogiar, que ontem estava verificando, né, com a sua vinda aqui, a sua história, aos 23 anos, vereador por Londrina, deputado, governador, senador, já ganhou prêmios, né, como melhor senador do Brasil, creio que 2 ou 3 vezes, CPI dos Correios, né,
Teve uma certa época que até antes mesmo desse problema da Petrobras, o senhor tinha verificado as irregularidades na Petrobras, né? Parabenizá-lo por isso, né? O problema que eu vejo maior, assim, que creio eu que seja, são duas áreas. Primeiro, a tributária, segundo, a previdenciária, que são hoje os assuntos que estão mais em pauta, né? Da questão previdenciária, exemplo, eu fiz um cálculo, se uma pessoa hoje, ela depositar em uma poupança o valor de R$700 durante 25 anos, com um juros médio de 1%, ao final desses 25 anos, ela teria em torno de 12 milhões de reais, que se botar numa poupança 0,62, daria muito mais do que o teto da Previdência, né? Essa é a primeira questão sobre a questão previdenciária. Da questão tributária, o empresário, a população em geral, ela paga muito tributo, em torno de 43% do total, né, se contar todos os bens e serviços que são consumidos. Um empresário, quando ele deixa de pagar, ele é multado pela Receita Federal a 75%. A contrapartida do Estado, quando o Estado, de certa maneira, ele faz uma cobrança irregular, ela paga um juros de 1% e a mora de 0,5%. Além dos 75%, quando você não paga o imposto, tem mais 20% mais Selic, que chega quase no total de 100%. Ou seja, o empresário, quando ele pega e sonega ou determinado valor no torno, seja 100 mil reais, vira 200 mil reais, que vira um refis impagável, né? Então, assim, isso afeta diretamente a parte do emprego. E a questão da contrapartida do Estado é o quê? Quando ele deve para o terceiro, para a pessoa, né, o empresário ou a pessoa da população, gera-se precatórios, que são impagáveis, né? Quais seriam as medidas, então, do senhor na área desses precatórios que já existem e não foram pagos, nunca foram pagos e não estão sendo pagos, né? Embora a gente saiba que haja um capital para fazer isso. A questão desse valor de multa ou das empresas que hoje existem em refis junto à União, e essa questão previdenciária, né? De que maneira ela pode ser feita, até inclusive para gerar emprego e desonerar o empregador, que hoje paga em torno de 36%. Eu vou procurar ser bem rápido, porque a indagação dele é bem ampla, né? Então, daria aí uma longa conversa. Mas, em relação a começar pela última parte, eu acho que o governo não paga precatórios, porque não tem dinheiro, e joga sempre para o último lugar o credor, né? Ele esvaziou os cofres. Por isso, todas essas mudanças poderão fazer com que o governo volte a ter recursos para pagar o que deve. Então, certamente, isso é essencial. Ninguém pode chegar aqui prometendo, vou resolver tudo isso, vou pagar, não vou dever para ninguém, vou fazer todas as obras e tal, se não tem dinheiro no caixa, né? Aí seria um mentiroso, não seria um candidato, seria um patife, né? Um pilantraço, né? Fazendo promessas e achando que as pessoas são idiotas, que vão acreditar em tudo, né? Mas tem gente que age assim. Agora, é evidente que se nós começarmos a mudar o sistema, a fazer essas reformas, nós vamos recuperar a energia financeira do poder público para que ele possa cumprir a sua missão. Primeiro, oferecendo serviços públicos de qualidade, em setores essenciais, como saúde, educação e segurança. E pagando o que deve, obviamente, pagando o que deve. Porque ele é implacável quando cobra. Ele tem uma máquina arrecadadora muito eficaz. No entanto, quando deve, a sonegação existe exatamente porque muitas vezes não se consegue pagar. Eu tenho um exemplo aqui de quando eu fui governador, né, na área da carne, havia uma grande sonegação. O ICMS era 17%. E aí nós reduzimos para 7%, aumentou a arrecadação em 300%. Portanto, o cidadão quer pagar o imposto quando o imposto é justo e é bem aplicado, ele sente que é bem aplicado. É melhor pagar o imposto do que pagar propina para o fiscal da Receita, né? Então fica mais barato ele pagar o imposto. Por isso que, se nós reduzirmos a carga tributária, nós vamos também eliminar esta sonegação. Esses refis, anistias, isso tudo premia aquele que, infelizmente, se ausenta da sua responsabilidade, se omite, não cumpre o seu dever. Aí torna a concorrência desleal, porque aquele que paga rigorosamente em dia acaba sendo prejudicado, ele vai concorrer com alguém que não está pagando
em dia os seus deveres, né? Por essa razão, eu acho que se nós fizermos uma reforma competente, vamos restabelecer a normalidade. Isso não é a curto prazo, né? Tem que ser médio e longo prazo. As primeiras providências são essenciais. Nesse campo das reformas, a primeira providência nossa será aplicar um limitador emergencial de despesas, como fez lá na Alemanha a Angela Merkel, né? Aqui nós vamos aplicar em torno de 10% das despesas, aí elimina o déficit no primeiro ano. E no segundo ano, avaliando o desperdício que há em todas as áreas do governo, nós eliminamos mais 10%, aí você dá a virada para superávit, que é ao redor de 2,5% do produto interno bruto. É isso que está programado para início de governo. E em relação à reforma da Previdência, o sistema que nós vamos propor, que estamos anunciando agora na campanha, é exatamente próximo daquilo que você disse quando você fez a análise dessa aplicação financeira. O nosso sistema de previdência vai instituir a conta individualizada capitalizada. Então, você vai ter a sua conta e vai depositar mensalmente aquilo que a legislação determina, vamos imaginar 8%, 11% do seu salário. E se você achar que está em condições de depositar mais, você vai depositar mais, porque a conta é sua. Ela não será dividida com os outros. O sistema atual, todos pagam para todos. E alguns levam vantagem. O setor público leva vantagem. A aposentadoria do setor público é bem superior à do setor privado. Então, nós vamos equalizar o sistema, nós vamos tornar o sistema igual para todos, com a conta individualizada capitalizada, e teremos um fundão que será capitalizado também por ativos das empresas estatais. As empresas estatais pertencem à população. Elas foram tomadas da população. E, evidentemente, elas devem retornar à população. Nós pretendemos, com esses ativos, ter um fundo que vai ser aplicado constantemente, que vai render juros, né? O próprio governo, acho que é o meu que está tocando aqui. Subiu. Ué, não estava desligado? Então, na verdade... Peraí, deixa eu desligar. Então, essa capitalização, né, através de ativos das estatais, por exemplo, se a empresa estatal for privatizada, o resultado da privatização vai para esse fundo. Esse fundo será administrado pelo BNDESPAR, né, que é ligado ao BNDES, e por um conselho, nós imaginamos 19 conselheiros, também indicados pelo setor privado, para administrar esse fundo, que será aplicado, como você disse, gerando juros, né, com taxas de juros. O próprio governo vai poder utilizar esses recursos para a construção de obras públicas, se desejar, emitindo títulos públicos com taxas de juros de mercado. Então, nós teremos um sistema inteligente, autossustentável e que garantirá de forma superavitária, né, não haverá déficit nesse sistema, teremos um sistema superavitário que vai garantir a aposentadoria ao final da vida aí de todos os brasileiros. Esta é a nossa proposta que estamos apresentando atualmente e vamos ver se chegamos lá. Muito obrigado. Candidato, meu nome é Hugo Tales, sou acadêmico aqui da Unipos. Queria saber a respeito, né, da tua postura no que se refere ao comércio exterior. A Vossa Excelência falou a respeito da parte de entrada de pessoas e da parte de desoneração tributária. Queria saber a respeito de qual postura seria com respeito aos bens que vêm do exterior. No Chile, por exemplo, não é nem Estados Unidos. Um veículo importado é a metade do preço do mesmo veículo aqui no Brasil.
E a gente escuta, principalmente nessa região de fronteira, a clássica frase de que o servidor público hoje enxuga gelo. Então a atuação do Estado é ineficiente no que se refere ao controle de entrada e saída de mercadorias no território nacional. Qual que seria a tua postura com respeito a isso, a desoneração tributária e a entrada e saída, maior ou menor controle, e a forma como isso vai ser aplicado na prática para melhorar justamente também a economia do país? Hoje tem o contexto do RTU, que serve para controle dessas mercadorias, mas não é efetivamente utilizada. É uma lei de mais de 10 anos, já está regulamentada, mas no ano passado não deu nem 300 mil reais de arrecadação por esse modelo do RTU. E queria saber qual que seria assim, uma solução, uma proposta nesse sentido. Eu tenho condenado muito a política diplomática dos últimos governos, né, que se voltou muito para esses países, países autoritários da América Latina, em função da proximidade ideológica, né, e o Brasil perdeu muito com isso. Então nós temos que voltar os olhos do Brasil agora para os países avançados do primeiro mundo, mercado comum europeu, o sul e sudeste da Ásia, né, onde vivem mais da metade dos humanos, né? Aliás, a FAO e o Banco Mundial informam que até 2040 o mundo vai ter que produzir 60% a mais do que produz hoje para uma população de 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Então, nós temos uma moeda de troca importante para essa negociação, né, com outros países, estabelecimento de uma relação civilizada no plano comercial, né? Eu já excluo de início os países autoritários, mas certamente os países, principalmente do primeiro mundo, devem ser o nosso foco, já que isso vai nos trazer mais benefícios. Quando nós combatemos o protecionismo dos outros países, também não podemos exigir deles que acabem com as suas barreiras alfandegárias e não alfandegárias se nós as praticarmos, né? Essa relação tem que ser igual. Eu acho que se nós estabelecermos uma relação igual, nós teremos grandes vantagens em razão do nosso potencial de exportação, não só de produtos primários. Aliás, nós temos que reindustrializar o país, né? Nós já fomos uma indústria... na década de 70 era uma indústria promissora. Na década de 80 era uma indústria respeitável, né, que respondia por cerca de 27,4% dos empregos gerados no Brasil. E hoje só 10,9%. Naquela época, as exportações brasileiras 60% eram de produtos manufaturados, as exportações. E os commodities 38%. Hoje inverteu. Então, commodities 60%, produtos manufaturados 38%. Isso mostra o retrocesso que houve no Brasil, que implica, inclusive, na nossa renda per capita, né, que ficou muito inferior a países que nos ultrapassaram, como a Coreia do Sul, por exemplo. Há 60 anos, a nossa renda per capita era bem superior à da Coreia. Na comparação com os Estados Unidos, nós tínhamos 15% da renda americana e a Coreia menos. Hoje nós temos 25% da renda americana e a Coreia tem mais de 90% da renda americana, a Coreia do Sul. Então mostra que houve uma evolução lá em função exatamente do modelo de educação, de investimento em ciência, tecnologia, e nós ficamos atrasados. Agora, nessa relação comercial, eu aproveito às vezes para falar certas coisas que não tem a ver com a pergunta, mas a pergunta dessa questão da relação comercial, eu acho que nós temos que superar as barreiras, né? Então, fronteiras. E certamente, se nós perdemos, eventualmente, por chegar aqui um produto mais barato do que fabricamos, em outros casos nós ganharemos, porque nós estaremos também exportando. Se nós somos liberais economicamente, temos que ser liberais de forma ampla, né? De forma plena. Então, essa é a nossa posição, obviamente. Sempre aceitamos posições contrárias. Às vezes você defende uma posição hoje, chega lá e vê a realidade um pouco diferente, pode alterar em função até do assessoramento
que você passa a receber dos especialistas do setor, não é? Mas, inicialmente, a nossa posição é essa. Bem, gente, então, professora que comanda aí. Alguém mais vai fazer pergunta? Então, vamos... Tem essa menina ali aqui. Bom dia, senhor senador. Tá, bom dia. Meu nome é Marciane e eu sou estudante daqui da casa, né? Da família Unipós, como o professor Mercado costuma dizer. Então, minha pergunta é bem simples. A respeito do Bolsa Família. Sei que é algo que, assim, para muitos não interessa, né? E outros criticam, né? Então, assim, geralmente a nossa sociedade se divide em dois viés, né? Que seria a esquerda e a direita, que a gente sabe que não existe, ou, no caso, as pessoas não sabem exatamente o verdadeiro significado, né? Então, aí o que eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito é o seguinte: o que o senhor pretende fazer, né, quanto a isso? Se pretende manter, ou o que pretende fazer, né, se tem alguma proposta? Certo, temos sim. Aliás, eu já tinha apresentado um projeto no Senado, né, que abria uma porta de saída do Bolsa Família, que seria um estímulo à contratação dos usuários do Bolsa Família pelas empresas. A empresa que contratasse teria isenção do imposto no valor correspondente àquilo que o governo aplica na manutenção daquele usuário do Bolsa Família, e ele, além de receber o salário, continuaria recebendo o Bolsa Família até se consolidar no emprego. Agora, o que nós queremos é fazer do Bolsa Família não despesa, investimento. Nós temos mais de 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Então, não é humano você eliminar programas sociais que oferecem sobrevivência a essas pessoas. Então, mas o Bolsa Família não pode ser também um local de roubo, né? Porque agora, esses dias aí, o Ministério Público denunciou um roubo de 2 bilhões e 500 milhões de reais para 500 mil pessoas que recebiam indevidamente o Bolsa Família. Certamente aqueles que pertencem a esse aparelho político ideológico, né? Então, Bolsa Família alimentando um aparelho político, partidário, ideológico. E isso não pode. Então, como é que é essa história de Bolsa Família e investimento? Será a fase preparatória para a inserção no mercado de trabalho. Será a fase, então, de qualificação da mão de obra. Esses usuários do Bolsa Família estarão ligados a um programa de qualificação do governo ou do Sistema S, e assim que eles assinarem a carteira de trabalho, terão mais 2 anos ainda de Bolsa Família para terem a certeza de que não serão jogados na rua da amargura se eventualmente, repentinamente, perder o emprego. Mas aí, seguramente, eles não voltarão mais ao Bolsa Família, porque sentirão que exercitar a cidadania na plenitude, viver a vida com dignidade, construindo com seu próprio esforço, eu creio que vai valer a pena. Então, é esse o objetivo, é essa a nossa intenção, e também estabelecer um vínculo aí mais estreito com a questão educação, que já foi Bolsa Escola exatamente porque obrigava, né, a presença, só tinha Bolsa Família quem tinha o filho na escola, né? Então, isso também é será certamente uma outra exigência, né, que há que se fazer para que o Bolsa Família seja realmente investimento e não despesa. Esse é o objetivo. Senador, para terminar, eu quero fazer uma pergunta para o senhor e de caráter político, né? Tá bom. Uma coisa que nos preocupa até com os estudantes de direito é a questão desse esgarçamento do radicalismo político, tanto na direita e à esquerda. A gente observa a situação da Hungria, a situação da Polônia na Europa, até com decisões do Parlamento Europeu criando restrições a esses países que estão buscando um caminho mais à direita e voltando a uma posição que era, digamos, contrária a princípios fundamentais da democracia representativa.
a situação também dos Estados Unidos da América, com o presidente Trump, né, com a posição de isolacionismo da política norte-americana, e aqui no Brasil, né, observando que os candidatos aos extremos, né, tenha sido movimentado um eleitorado bastante significativo. O senhor, quando for presidente, esse posicionamento do senhor com relação à sua história política, de democrata, que realmente tem tido, desde vereador, governador, senador, uma posição firme em respeito à democracia, como é que o senhor vê esse panorama político que se apresenta no mundo e no Brasil? Eu sempre me recusei a aceitar a tese que as nossas instituições democráticas não estão consolidadas e que a democracia corre risco, né? Nunca aceitei a tese. Mas eu acho que nós temos que refletir um pouco sobre isso. Porque quando você vê que partidos políticos e lideranças políticas insuflam brasileiros para o desrespeito à lei, no caso a que me refiro, a lei da ficha limpa especialmente, não é? E afrontando uma decisão judicial de condenação que leva à prisão, quando você verifica que há partidos políticos engajados nesse movimento e lideranças, e de outro lado você vê também lideranças políticas insuflando o ódio, a intolerância que alimenta a violência, você tem que refletir sim sobre os riscos que corre a democracia. E o Papa Francisco, há poucos dias, disse algo inteligente. Ele sempre diz coisas inteligentes, né? Mas eu estou me referindo a uma palavra dele sobre essa questão dos extremos, extrema esquerda e extrema direita. Ele diz, as ideologias de extrema, tanto direita quanto esquerda, querem falar em nome da população, mas não conversam com a população. E isto é real. Não nos representam, não nos representam. De modo geral, não nos representam. Podem representar facções, mas não podem, representando facções, semear essa discórdia, essa intolerância, né, que leva o país ao caos como se encontra hoje. Por isso, essa eleição tem que merecer uma reflexão cuidadosa. Hoje, por exemplo, tem gente que defende o voto útil, ou tem que votar na esquerda, ou tem que votar na direita. Quem acha que tem que votar na extrema-direita, acha que tem que votar na extrema-direita para impedir a extrema-esquerda, e vice-versa. Ou seja, estão tentando tirar do jogo o centro, que é, no meu ver, o equilíbrio, né, o bom senso. E estão alimentando isso até nos meios de comunicação. O tal voto útil. O voto útil é o voto inútil. O voto útil é o voto burro. Me perdoem os que defendem o tal voto útil, né? Dizem, o povo não sabe votar. Na verdade, eu sempre defendi que a população sabe votar, que os políticos é que não sabiam oferecer alternativas. Não ofereciam alternativas. Então, na eleição passada, por exemplo, quem ganhou se arrependeu, quem perdeu também se arrependeu. Agora nós temos alternativas, então a elite da mídia e a elite econômica e principalmente financeira começa a pregar voto útil para dizer, não vote no melhor, não. Não vote no melhor, vote nesse para evitar aquele. Mas assim nós não vamos construir nada, né? Eu acho que o voto tem que ser inteligente, o voto tem que ser naquele que eu considero o melhor. Eu posso estar equivocado, mas eu vou votar no melhor. É assim que tem que ser. Eu vou votar em alguém com o qual eu não posso compactuar com as suas ideias, simplesmente porque eu quero derrotar o outro. Eu creio que aí nós não levamos o Brasil a lugar nenhum. Por isso eu acho que esta é uma decisão muito importante, especialmente os paranaenses. Eu estou aqui, obviamente, falando pessoas do meu estado, então nem vou de forma oportunista fazer essa pregação paranista, não, mas eu acho que as pessoas aqui são inteligentes, não precisa, né? Outro dia me perguntaram, e a segunda ponte sai quando? Eu falei, olha, depende, porque se vocês acharem que alguém das praias cariocas vai fazer a segunda ponte aqui, desistam. Aí se você achar que alguém da Avenida Paulista vai fazer a segunda ponte, também desista, né? Agora, se você quiser a segunda ponte, tem gente do Paraná na parada, né? Muito obrigado, gente.
Muito obrigado aí, foi um prazer grande. Um abraço a todos aí, sucesso.